Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe aqui mais uma vez, desta vez trazendo sociologia para sua casa com assuntos trabalhados pelo professor Breno. O Breno, passando essa aula na qual trabalha as revoluções burguesas, teremos agora a resolução de seus exercícios com o intuito de aprofundar um pouco mais esse conhecimento e não ficar somente na leitura, não ficar somente na teoria, aplicar diretamente esses exercícios, tá certo, gente? Já adianto que essa parte, por mais que tenha sido, sim, concebida muito na questão da história, ela também pode ser muito trabalhada no critério sociológico, para a gente interpretar. Por quê? É através das revoluções burguesas que nós começamos a ter a diáspora, o surgimento, a eclosão do socialismo. Por isso, muito importante você levar em consideração esse surgimento da sociologia através das revoluções burguesas e assim iremos trabalhar 3 questões do material do Breno, no qual ele acabou enviando a lista para mim, e assim a gente consegue apontar as principais dificuldades que vocês podem acabar tendo resolvendo essas 3 questões aí, tá certo? Bom, vamos até a lista agora. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Bom, trabalhando a questão de Revolução Burguesa, não tem como a gente falar de Revolução Burguesa sem colocar essa imagem aqui muito emblemática, tá certo? Fazendo muitas alusões aí, muitas referências, por isso muito importante a gente acaba pontuando essa imagem aqui de começo, beleza? Mas vamos logo à questão, certo? Bom, ele coloca o seguinte no texto, leia o texto seguinte. A sociologia surgiu como decorrência de um processo histórico que culminou com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e a Revolução Francesa de 1789, quando acontece a queda da Bastilha, né? Esses 2 acontecimentos geraram problemas sociais que os pensadores da época não conseguiram explicar. Assim, com o social tornando-se um problema de dimensões nunca vistas antes, estavam dadas as condições que geraram a necessidade de criar uma nova disciplina científica, que seria, no caso, a sociologia. Então, qual que é a ideia do texto? O surgimento da sociologia deveu-se através de movimentos que foram culminados pela burguesia, tá certo? No caso, a Revolução Francesa, que ele coloca como destaque, entendeu? Só isso. E aí ele pergunta o seguinte, sobre esse assunto comentado no texto, é incorreto afirmar o que referente a isso? No caso, acaba colocando como item E. E por que o item E está errado? Bom, o item E ele comenta o seguinte, as novas formas de pensar a sociedade sofreram influência das ciências biológicas. Estas explicavam a sociedade como um conjunto de ações individuais independentes. Bom, primeira parte, sofreu influência de ciências biológicas? Se você pensar no Comte, se você pensar no positivismo, se você pensar em referências até mesmo do Durkheim, você pode concordar com isso. No entanto, essa segunda parte, quando ele fala, estas eram explicadas à sociedade, né, como um conjunto de ações individuais e independentes. O que eu acho muito interessante quando você está resolvendo um exercício é sempre grifar aquilo que você está concordando ou discordando. Porque caso você vá retomar o exercício quando você errou, você sabe o ponto, a reflexão que você acabou abordando. Então, por que eu desconsideraria o item E colocando ela como questão correta? Essa parte que ele coloca, ações individuais e independentes. A sociologia não trabalha a sociedade como ações individuais independentes que acabam promovendo-a. O que move a sociologia e o que move a sociedade na concepção sociológica simplesmente acaba sendo concebido em relação às atitudes das massas, tá certo? Por isso que você acaba desconsiderando ela. Por mais que a primeira parte possa soar estranho para alguns, certo? Essa segunda parte aqui da pergunta acaba determinando que ela está errada. Continuando a questão, sendo esses estudos considerados uma referência teórica importante para a sociologia, certo? Então, essa segunda parte você acaba retirando e por isso você desconsidera, beleza? Bom, acho que essa questão não teria nenhum problema. A questão 2 e 3 vou deixar para vocês resolverem, e aí já trabalhando a questão 4 e 5, que na minha concepção seriam questões que vocês teriam mais dúvidas, tá certo? Bom, a questão 4
coloca novamente aquela imagem que eu coloquei no começo aqui do vídeo, mostrando novamente a importância que você tem diante a isso. Ah, mas professor, eu só vou ter essa imagem na questão de sociologia e história? Não, você vai ter isso aí, por exemplo, em referência a aulas de geografia. Ah, mas como assim? Bom, lembra da libertação da Palestina? Enfim, um fotógrafo famoso, não vou me recordar o nome, tirou uma foto de um palestino com a bandeira da Palestina fazendo referência a essa imagem. Se um dia você estiver fazendo vestibular e cair uma questão com essa referência, fazendo referência a essa imagem atual, você não se assuste, porque o vestibular gosta muito disso, brincar com o contexto histórico juntamente com contextos vinculados à questão da atualidade, tá certo? Então, imagem muito famosa, muito importante, beleza? Vamos lá. Ele fala o seguinte: uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa a partir do fim da Idade Média. Beleza. O quadro A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, demonstrando basicamente a Revolução Francesa, tá certo? Alude a um dos mais importantes acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. Ok. Ele fala sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia. É correto afirmar o quê? O que é correto afirmar? Ele coloca como correta o desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrentes das transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social. Ou seja, através da ascensão da burguesia, você vai ter, juntamente a isso, essa questão do desenvolvimento tecnológico e a busca pela compreensão da sociedade. Fatores esses que acabaram culminando no crescimento e no aparecimento da sociologia, tá certo? Nenhuma outra acabaria fazendo mais sentido. Se você fosse pensar na A, por exemplo, o desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade moderna. Muito pelo contrário, assim como as outras também não, tá certo? Então, você tem sempre que levar em consideração que a Revolução Burguesa trouxe benefícios, e um desses foi o que foi mencionado no item E. Fechado? Bom, próxima questão, questão 5. Trabalho seguinte. Quanto ao contexto do surgimento da sociologia, é correto afirmar o quê? Perceba, essas três questões estão mostrando para você o surgimento da sociologia, mostrando mais uma vez a importância de você resolver exercícios e mostrando mais uma vez a importância que essa lista acaba agregando para você, tá certo? Toda história tem um começo, e o começo dessa história de aprendizado de sociologia não seria outro a não ser colocar essas questões para vocês, beleza? Bom, vamos pensar o seguinte: se você pensar que o item D está correto, você também acertou. O que o item D fala? Emerge na modernidade, na virada do século XIX para o século XX, buscando produzir explicações e compreender o conjunto de transformações sociais ocorridas no Ocidente naquele momento. Bom, quando você pensa em século XIX, o que você tem que fazer como referência? Você tem que lembrar que o Durkheim surge, tá? Mesmo que ele não tivesse tanta expressividade no meio acadêmico brasileiro da sociologia, ele acaba surgindo nesse quesito desse século, tá certo? No caso, o famoso Marx, tá certo? Ele vai surgir com o Manifesto Comunista em 1848, criando outros livros como Capital, volume 1, volume 2, Grudzinski, entre outros, e que mostra que o Marx não era somente um sociólogo, mas sim um forte economista. Sim, você que não sabe, a sociologia acabou surgindo através de economistas. Marx era economista, assim como Max Weber também era economista, que surge após a metade do século XIX e emergindo fortemente no século XX nas ideias de outras pessoas. Tá certo? Então, no caso, a D mostra o contexto histórico diante a esse cenário da sociologia e também a compreensão diante aos fatos mencionados, tá certo? Por isso que ela acaba sendo correta. Qualquer outra questão não teria nenhum motivo de você acabar colocando. Bom, gente, é uma certa maneira, é uma forma peculiar aqui para a gente acabar trabalhando, mas de uma maneira de mostrar a explicação dos exercícios. Porque a partir do momento que você entende e compreende o motivo do exercício
estar correto ou mesmo errado, você começa a compreender o porquê que o gabarito está dando essa questão, porquê que o gabarito está dando outra questão. Eu costumo sempre falar isso e falo isso rotineiramente. Você vai trabalhar muitas questões de humanas, na qual você sempre vai se compreender e perceber que a questão ela não está totalmente correta, mas ela está compreensível para essa questão diante aos outros itens mencionados. E é isso que você tem que levar em consideração. Como a ciência humana ela acaba se destacando por ser uma ciência interpretativa, em muitos dos casos, a maneira didática que o autor, por exemplo, de uma questão desenvolveu, pode não ter sido a mesma concepção que você acabou tendo diante a interpretação de determinado conteúdo. Por isso que acaba tendo esses problemas, tá certo? E aí, a maneira que você tem que acabar se adequando para compreender isso e trazer de uma forma que você erre menos, seria sempre fazendo exercícios, tá certo? O treino sempre resolve tudo. Bom, gente, gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Estamos aí mais uma vez e, quem sabe, de novo em algum dia e em qualquer horário, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um ótimo estudo. Abraços!